financeiras, né? Aproveitando até a conversa aqui, mas nas conversas que eu tenho participado e que eu tenho, até mesmo na nossa própria experiência, eu traria um outro elemento para alimentar essa conversa, uma outra dimensão, que eu acho que também, de alguma maneira, e com certeza passou muito na Rio+20, que é a questão da cidade, do território, né? E essa perspectiva do desenvolvimento local. Então, eu acho que se a gente não juntar essa perspectiva de olhar para a cultura e a educação dentro de uma perspectiva de território e desenvolvimento local, talvez nessa perspectiva de olhar para a realidade, projetar o futuro, e aí combinar esse processo com o pensamento do lugar que você está, o lugar, o que você quer nesse lugar. E tem gente os lugares, né? Cidades, a gente vê, pelo menos eu estou com muita esperança nas pequenas cidades, né? Nas cidades que estão se organizando e passando por esse processo de desenvolvimento, e esse momento de pensar que desenvolvimento é esse, né? Tem produzindo uma riqueza, né? Mas essa riqueza está associada a muita desigualdade, mas eu acho que essa dimensão do território, do local, e de pensar o local, envolvendo os diversos atores para pensar o local. E aí, perguntando o que a gente precisa, qual escola a gente precisa, qual a cultura, qual o projeto cultural, associar a cultura e a educação a uma questão de lugar, a questão da dimensão do território, e pensar esse desenvolvimento desse lugar, do lugar que você está, do lugar que você vai sair e voltar também, né? Eu acho que essa coisa da cidade, acho que traz uma... Eu só queria acrescentar uma coisinha na minha fala, que isso eu acho importante. Eu estava falando de habitação, quer dizer que em algumas políticas a gente está avançando, pelo menos nessa, onde agora eu tenho um protocolo, eu tenho uma consigna, que a população precisa discutir, dizer o que ela quer como modelo de habitação naquele território, aquele espaço, como deve ser ocupado. Ora, é uma coisa que nós não fazíamos, nós remanejávamos a população do jeito que a gente queria, oferecíamos Singapura do jeito que queria. Isso na escola não tem, não há uma lei que determine que a escola deva discutir com a comunidade qual é o projeto de educação, quais são as prioridades que se quer. Não existe. Eu aproveitar essa fala do César e, enfim, fazer uma inversão aqui do que a gente está falando e pensar a questão do lugar entrar um pouco nessa questão mesmo do socioambiental, mas pensar o lugar assim, e qual é o significado então, desse entorno, desse lugar, deste território, tanto do ponto de vista ambiental, como também do ponto de vista que a Carminha trouxe muito, do bem-estar comum, né? Essas questões de que você colocou, Carminha, eu vou quero começar com não, mas assim, você trouxe a questão muito do, que você está chamando da visão liberal, mas assim, é um reforço o tempo todo, da mídia o tempo todo, do mundo inteiro, do capitalismo atual, mas dos nossos governos todos, desse reforço do individual, do consumo, e enfim, dessa felicidade pelo ter, né? E é por aí que nós estamos saindo da pobreza também, não é pela educação, não é por outra coisa, mas é pela renda, pelo consumo. É o acesso ao consumo, então, que são pessoas que estão consumindo muito mais, tem computador, internet, mas moram ainda numa habitação muitas vezes absolutamente precária, principalmente nas grandes cidades ou nos municípios mais complexos. A minha questão fundamental é assim, como é que é essa pensar hoje, né? O que é pensar uma escola, uma educação que possa estar olhando para o seu território? O que significa olhar para esse território? O que significa pensar consumo mais sustentável, né? O bem-estar comum que deve estar antes de entrar exatamente nisso, só para fazer um comentário sobre a fala da Carminha também, que é o seguinte: a mídia reflete o tempo todo essa dicotomia entre os direitos civis e os direitos
e os direitos coletivos. A mídia ela não trabalha em direitos cívicos, ela trabalha em direitos civis. Esse liberalismo, ele está presente no discurso midiático o tempo todo. Então, a própria sociedade, que poderia estar fazendo uma reflexão mais profunda sobre isso, acaba sendo neutralizada a partir de uma imposição midiática. Você tem elementos, você tem pontos focais que discutem e que debatem isso, mas não é um debate público. Né? Depois, tem uma outra coisa em relação a... Eu acho que a escola, a instituição escola, o prédio da escola, toda a estrutura que envolve isso, deveria ser tratado como um ponto focal do desenvolvimento local. Não é? Ela é uma estrutura de Estado, ela é uma presença do poder público. Mas ao mesmo tempo é um serviço do território. E ao mesmo tempo é um serviço do território. Eu tive uma experiência muito rica, que foi ser presidente de uma associação de pais e mestres, né? De uma escola pública. E, na época, os problemas eram muitos. Não vou nem entrar no mérito de que tipo de problemas a gente encontrava. Mas a gente começou a se relacionar com outras escolas que tinham associações de pais e mestres ativas. Primeira coisa que a gente descobriu, a grande maioria das escolas públicas não tem sequer uma associação de pais e mestres eleita, formal, funcionando. Então, é uma coisa meio ajambrada ali entre a direção da escola, é umas coisas para fazer, alguns pais conhecidos, para fazer com que as verbas, os recursos que a escola recebe possam ser gastos. Se não tiver um apêndice, você não pode gastar. As escolas que tinham melhor desempenho eram escolas que tinham associações de pais e mestres ativas. Ou seja, os pais dentro das escolas, a comunidade participando das decisões da escola, ajudando a solucionar os problemas da escola, ajudando a resolver conflitos dentro da escola, entre os alunos ou entre a própria comunidade. Então, eu acho que assim, a gente não precisa reinventar a roda, sabe? Tem algumas rodas que estão aí e a gente tem que botar para rodar. E uma delas é pegar essa estrutura que já existe, que já é formalizada, que já tem uma certa história, e começar a incentivá-la a funcionar, a fazer e mais. E aí tem uma coisa muito interessante: preparar os professores e os dirigentes dessas escolas a receber essa família dentro da escola, porque eles não estão preparados para isso. Então, o que acontece na maioria das vezes é uma relação de conflito e não uma relação de colaboração. Os professores culpam os pais. Exatamente. Então, a gente tem uma série de instrumentos teóricos, de reflexões sobre como melhorar o ensino do ponto de vista pedagógico e tal. No entanto, a gente precisa começar a descer nas relações que existem no entorno de uma escola como ponto focal. Como estruturar essas relações de forma que elas sejam mais produtivas. César, voltando aqui então nessa questão pensando não só a escola, mas a questão do território, do local, e como você integra esse território nas suas diferentes dimensões e da cultura, mas a cultura e o entorno e essas relações, né? Como que isso pode estar acontecendo em termos assim, de uma maior cidadania, como que... E você falou que você está apostando muito nas pequenas cidades também. Eu acho que e não inventar a roda também, mas podendo inventar outras coisas. Acho que tem que fazer o deslocamento dessa comunidade da escola para fora da escola. Então fazer esse movimento, tanto para dentro da escola. Fazer uma coisa de mão dupla, né? Então tirar também alunos, professores, pessoas de dentro da escola. Acho que também esse tirar é exatamente olhar esse lugar, para pensar o lugar, para pensar a cidade, para pensar o seu bairro, para pensar a sua comunidade, seu entorno, sua
onde no lugar que você mora. Eu acho que se tiver essa perspectiva desse deslocamento, né, desse mundo, desse fluxo, né, como o próprio Alfredo lembrou bem, esse lugar institucionalizado que a escola tem um monopólio da informação, do conhecimento, já não está mais lá, só lá, né, já está em outros lugares também, isso, principalmente a partir da aplicação dos meios tecnológicos, do acesso hoje às tecnologias. Eu acho que essa possibilidade de gerar encontros, informação e conhecimentos, novos conhecimentos a partir das redes, a partir dos coletivos, a partir de projetos culturais, etc. Essa combinação de cultura e educação e das artes, tendo acesso às artes, não só a tecnologia, mas funcionar a partir daí, possibilitando pensar, criar, né, da criação. Eu acho que esse deslocamento é importante, mas tem que estar associado a dar uma perspectiva, um sentido para esse fluxo acontecer também. Porque ao mesmo tempo, isso que eu falo, ao mesmo tempo que a gente vê uma riqueza muito grande, você mencionou aí vários, né, os coletivos, as escolas, fora das escolas, mas diferentes comunidades, diferentes projetos, mas que também aparecem de uma forma fragmentada. Fragmentado, então, esse sentido precisa ser esse lugar do encontro para poder pensar. Que perspectiva, né? Esse lugar do encontro, é por isso que você fala que você está apostando mais nas pequenas cidades. Que é essa possibilidade da cooperação, que também lembrou, né? Bem, você fala, a cooperação, da solidariedade, de busca de vocações locais, de busca de fazer de encontro de desejos, de retenção de talentos, de lideranças, jovens, né? Você percebe o desejo muito mais latente, muito mais forte em pequenas cidades. Você vê nas próprias famílias, né, o desejo de ver o filho formado, o filho numa perspectiva de trabalho, etc. Então, mas não gostaria que esse filho fosse embora. Não mais. Antes se gostava, né, que esse filho fosse embora. Hoje se essa coisa for traduzida num projeto de futuro, de pensar, não, aí o local também não é um local só local, é um local também micro-regional, né? Pequenos municípios se articularem em torno de um programa mais complexo e completo para uma determinada região. Acho que de criar esse ambiente, esses diversos ambientes, que possa também fazer com que essa liderança, esse jovem, esse talento, ele possa também ir e voltar, ter a opção de sair do lugar e voltar para o seu lugar. E outros também poderem fazer esse deslocamento. Né? Eu acho que é nesse momento que eu acho que talvez a gente vá produzir valores também, e produzir também uma outra escola. Esse seu raciocínio também se aplica às micro-regiões das metrópoles. É isso que eu falo. Como é que é isso? Porque hoje, se nós formos pegar desde a experiência pessoal nossa, nós vivemos num pedacinho da cidade. Então, por que não trabalhar nesse pedacinho? Quem vive na metrópole de São Paulo? A gente vive num pedacinho onde você mora, trabalha, tem relações e vive ali. Aquilo é uma quase que é a nossa cidade. E toda a tua fala, ela pode ser transposta para uma micro-região, um bairro, uma escola de um bairro, uma periferia de algum lugar. Mas você não acha que a grande cidade, ela está com essa coisa social, esse capital social muito mais esgarçado por toda a problemática dos faltas de transporte, da agressividade, que é muito diferente de uma pequena cidade? Quer dizer, você tem uma micro-região, um bairro onde você mora, mas ele está completamente inserido numa questão muito nova, na problemática da metrópole que interfere, que é diferente de uma pequena cidade. Com certeza. Como você vê isso, Carmen? Eu não sei, porque você sabe que eu acabei de trabalhar numa região de São Paulo, uma micro-região de São Paulo, Cabo Sul do Sul e São Francisco, na Zona Leste. E eu acho que quando você desenvolve a confiança social pública, aí é o grande problema.
Eu acho que também o esforço midiático, esse paradigma liberal não leva a isso, e nem a mídia leva a confiança social pública. Você perdeu a confiança social. Você perdeu a confiança social na saúde, na educação, na habitação e tudo mais. Então, isto gera uma passividade da população muito grande, da sociedade. Agora, quando você se envolve essa confiança social, e aí é uma coisa que a gente teria que estar exigindo do poder público que não tem, né, dos governos. Quer dizer, qual é o compromisso que os governos têm de realizar microprojetos, não são projetos faraônicos, mas projetos pequenos que a comunidade quer e que seria tão fácil fazer. Quer dizer, isto é um outro modo de pensar o fortalecimento da identidade, do pertencimento e da confiança de uma comunidade para transformar. Porque, eu estou falando pela metade, mas no Cabo Sul a gente viu que a população, mesmo não sendo letrada, tem uma enorme competência para desenhar como ela quer o seu bairro. E desenhou muito bem, identificou inclusive no bairro onde é que ela faria a remoção daquelas famílias que estavam em situação de risco para outros lugares ali, e não removê-las para outro bairro que não tem sentido. E o quanto tem algumas coisas que eram facílimas de fazer, eu tentei, não consegui, mas é porque falta força governamental. Exemplo, tinha naquele bairro, cortado naquele bairro, uma grande terra da Eletropaulo que fica vazia porque passam a rede elétrica, não é? Isso tem em vários cantos da cidade. Ora, a população queria fazer ali um lugar de uma geração de emprego de renda verde, né? Plantar flores, vender flores, não era nem horta, era uma coisa um pouco diferente. Não conseguimos que a Eletropaulo cedesse, mas que noção é essa? E que poder a comunidade tem? A comunidade não tem nenhum nada e não tem mais confiança. Acho que exagerei um pouquinho. Como que é isso, né? Essa questão de pensar o lugar, ao mesmo tempo que essas micro-regiões, elas estão inseridas numa metrópole, no caso, se mesmo se é uma cidade pequena, ela está inserida numa região. E mais do que isso, está inserido hoje num mundo que é globalizado. E que o que acontece é que hoje, na pequena cidade, também pode influenciar o mundo inteiro, se tiver uma usina nuclear que explode, se tiver um rio que... Enfim, você tem impactos que são impactos globais. Então, como que é essa questão do território, do lugar? E a Carmen trouxe, acho que, alguns aspectos também interessantes, né? Quer dizer, do desenvolvimento local, que o Sérgio colocou, mas do pertencimento, da identidade. Qual é o papel desse lugar nesse mundo globalizado? Estava lendo, eu acho que ontem saiu na Folha, no Estado, o que aconteceu com o Brasil nos últimos 30 anos, aconteceu em toda a América Latina. Né? Mais de 80% dos latino-americanos vivem em cidades. É um processo muito rápido, desordenado, sem planejamento, né? Que criou uma situação de grandes cidades. Né? Não tem uma grande capital brasileira que tenha resolvido de maneira mínima a questão da mobilidade urbana. No dia que uma capital fizer o trabalho que tem que ser feito, isso vai ser serve de um paradigma para ser replicado, mas não tem uma que se aponte de igual resolveu, como por exemplo Curitiba, resolveu nos anos 80, mas já não conseguiu acompanhar, né? Naquele momento, né? Não é mais. Tem uma razão de ser na própria dinâmica da política brasileira, né? O fato de que obras dessa natureza frequentemente são obras de longa duração, né? Que não aparecem rapidamente, não tem um rendimento imediato para a política, e volta uma questão da Rio+20, de uma certa, que eu vejo nas cidades, vi na Rio+20, a sociedade tem um dinamismo que não consegue se desaguar na política. A política não acompanha o dinamismo da sociedade. Há um desnível, que não é só no Brasil, no mundo inteiro. Tudo se modificou muito rápido. Né? A tecnologia, a sociedade, o pensamento, mas a política é a atividade humana que menos parece que acompanhou o resto das atividades humanas. Há uma defasagem, há um déficit de representatividade e de percepção de que a política pode resolver os problemas das cidades. Né? E
essa informação de que o Brasil não tem uma capital com habilidade de resolver, porque esse tipo de obra não dá retorno eleitoral, quer dizer, mostra que você tem aí uma equação que tem que ser reorganizada rapidamente para que a questão da sustentabilidade nas cidades, que tem a mobilidade, nos planos diretores, uma questão central, possa ser de fato equacionada. E aí eu vejo na Rio+20, eu acho que tem novos movimentos jovens, novas formas de organização, que ainda talvez não tenham plenamente se desenvolvido, ainda não podemos dizer o que é, que tentam apontar para esse vazio da política, digamos, denunciá-lo e ao mesmo tempo trabalhar nesse vazio, né? As redes sociais, as redes digitais, os coletivos jovens, onde o Brasil inclusive é referência no mundo, né? por essa ebulição social onde nós somos uma... Então eu acho que esse é um elemento importante que eu destacaria, que é uma crise de ordem política, de dificuldade do nosso sistema político de incorporar soluções que já são rodas que já foram inventadas. O modelo de plano diretor já está aí, o Estatuto da Cidade já está aí há muitos anos, né? A questão dos resíduos sólidos é uma vitória recente importantíssima. A implementação dessas questões passa por um sistema político que tem arestas muito graves, né, que não consegue dar vazão a pautas e propostas que já estão muito bem definidas nesses grandes fóruns, que já tem apoio. Essa pesquisa que mostrou no auge da discussão do Código Florestal, que a sociedade brasileira, em sua grande maioria, apoiava a não alteração do Código, pegou muita gente de surpresa, mas revelou que existe uma sensibilidade muito significativa para que a vida política aproveite esse momento para fazer as mudanças que têm que ser feitas. Mas isso não tem acontecido. Preciso dizer isso. Nós estamos vivendo uma crise de representatividade. Entre o que a sociedade pensa e como é que isso se torna política pública. Como é que você faz um vínculo entre o desejo da sociedade, de áreas majoritárias da sociedade e transformar aquilo em políticas públicas para aquela própria sociedade. Assim, isso não tem acontecido. A questão do Código Florestal foi uma das questões que demonstrou isso. Nós tínhamos 80%, a pesquisa que foi feita pela Datafolha mostrou 80% a favor de não mexer no Código Florestal, e no Congresso nós tivemos 80% de votos a favor de mexer no Código Florestal. Então tem um hiato, não é nem hiato, uma ruptura entre o representado e o representante, né? E na questão das políticas, nós temos uma política nacional de mobilidade que foi aprovada faz alguns meses e ninguém fala dela. Ela está aí, foi aprovada, passou por milhares de instâncias e tal, e a mídia sepultou essa política para não questionar os incentivos à mobilidade individual. Deixa eu trazer um pouco que eu acho que eu não fui aí num segundo dimensão dessa pergunta, mas porque a gente tem experimentado muito a criar ambientes horizontais, multidisciplinares, fora e dentro da escola, né? Ou dentro do centro cultural ou dentro da escola. Mas fazer esse fluxo do professor, do aluno, do especialista, do técnico, do jovem, do aprendiz e tal, se encontrar de uma maneira e ter essa relação também intergeracional, acho que um ponto fundamental, né? Nós que temos mais tempo de juventude. Isso, gostei, do direito. Então, a gente tem percebido, não só nós, em diversos coletivos, em diversas experiências, onde esse ambiente horizontal é criado, seja dentro da escola, fora da escola, e que possa possibilitar o encontro dos saberes locais, dos saberes que vêm da academia, e que ele seja múltiplo, que seja multidisciplinar, tem produzido algumas coisas interessantes. Eu acho que a ideia é até para pensar esse sentido de uma perspectiva local, de desenvolvimento, até para pensar a própria escola, ou o próprio lugar onde você está. Então, acho que esse talvez seja um caminho interessante.
ou nos dá alguma pista, né? Algumas pistas para poder pensar numa nova escola, alguma coisa assim, se é que temos que criar isso. E como você está aqui, eu também aproveitar, porque eu achei que essa questão, eu acho que é uma questão muito interessante quando a gente está pensando, né? Sustentabilidade, globalização, ou seja, a interação com o outro e pensar de uma forma um pouco mais a longo prazo, né? Então, você trouxe a questão da relação intergeracional. Como é que você vê isso? Né? Eu acho que esse talvez seja a chave, né? E eu acho que sempre também não é novidade. Mas é como fazer isso. Acho que como não é novidade, mas eu acho que antes, eu não queria pensar sempre, porque eu acho que, claro, não é novidade porque sempre os pais pensam no futuro dos filhos, tudo isso. Mas parece que o professor com o aluno, mas eu acho que tem uma questão muito nova, duas questões que me parecem muito novas, dois aspectos, né? Um deles é essa que nós estamos, gostamos ou não, nós estamos completamente ligados a uma interdependência, né? E a uma interdependência do outro, uma interdependência do futuro. Então, se eu quero educar os meus filhos, eu tenho que pensar que mundo é esse, não só das relações, mas também esse mundo físico da Terra, do meio ambiente, tudo isso. De um lado, acho que mudou essa concepção nessa dimensão. E a outra dimensão, acho que talvez seja a primeira vez que a geração mais nova dos jovens está ensinando a geração mais velha. Né? Exatamente. Eles têm um saber maior sobre as novas tecnologias, sobre isso, e eles estão ensinando. Os alunos estão ensinando os professores, os filhos estão ensinando os pais estão pedindo socorro para os filhos e tal. E talvez seja a primeira vez. Então, acho que sempre se falou intergeracional, mas acho que tem um componente novo aí. Talvez seja mais amplo, né? Porque mais gente tem acesso a essa. Mais jovens, mais crianças estão tendo essa experiência cultural. Né? Não é só com a tecnologia, mas o que a tecnologia traz, a informação, né? que ela acessa, né? Mesmo para seja pulverizado, mesmo que tenha sido de tudo. Né? Eu acho que é essa experiência nova. As crianças e os jovens atuais não estão na frente da televisão. Não estão mais, né? E a televisão, que é o rádio, né? A televisão continua repetindo o rádio. Né? Continua fazendo a mesma coisa, né? É áudio. A gente acha que é imagem, mas é áudio. Né? Então, e ela não está ligada mais nisso. Ela está ligada efetivamente na imagem. Então, ela persegue, ela busca, pesquisa, informação e a imagem. E quem dá essa imagem hoje é o computador, é o celular. O tablet, o móvel e o celular está no mundo. Para falar que não está, todos os computadores não estão, mas o celular já está. Então, acho que esse acesso à tecnologia, acesso a um novo equipamento, isso realmente muda, né? E faz com que a criança não só ensine o pai a operar determinado equipamento, mas ela discuta com ele coisas que ela não discutia. Conhecimento. Porque ela já está acessando. Conhecimento. Ela está fazendo um diálogo mais de opinião também. Né? Mas eu acho que isso está na horizontalidade que você falou também. Eu acho que está exigindo muito mais de todos. Né? Tem uma mudança de papéis, né? Uma mudança de papéis. A gente costuma muito discutir essa coisa da mudança do papel de gênero, né? Papel da mulher, papel do homem na nossa sociedade. Na verdade, é a mudança do papel do jovem. O jovem tem outro papel na nossa sociedade. E o adulto não sabe lidar com isso. Onde que ele deveria ser mais um orientador. Exatamente. Qual é o papel que a gente reconhece como legítimo para o jovem? A legitimização desse papel é uma coisa que faz uma reflexão de nós, adultos. O que nós queremos? Como é que a gente vai reconhecer esse jovem hoje que está num cenário global muito diferente, que está com redes sociais, que tem um tipo de educação fraca do ponto de vista da educação pública, mas que busca suprir a sua ânsia por conhecimento por outros caminhos. É a experiência, né? A experiência também. Não, eu estava talvez querendo gerar uma polêmica. Eu não acho que a relação intergeracional seja
tranquila, assim. Né? Há uma interdependência, mas há uma disputa que não havia no passado. Quer dizer, existem estudos que mostram que a tensão hoje entre a geração adulta e mais idosa e a geração jovem é enorme. Quer dizer, os adultos querem os espaços, os postos de trabalho para si, abrem muito pouca possibilidade para o jovem, e isso reflete em qualquer uma das nossas instituições. E é um estudo. Antes havia, vamos dizer, uma corresponsabilidade, uma cumplicidade intergerações. Hoje não. Hoje há uma tensão realmente significativa entre a geração dos adultos que estão... E isso se reflete... Exato. E isso se reflete nas estruturas de oportunidade. As estruturas de oportunidade advindas do Estado são muito mais para o adulto e para o idoso do que para o adolescente e para o jovem. Se eu vou para a comunidade, é uma coisa dificílima um jovem querer se candidatar, são os raros. Na realidade, o partido é povoado pelos adultos. E em todas, o mercado usa os jovens para consumo, mas não para dar a eles um espaço mais adequado. Quer dizer, eu tenho minhas dúvidas de que esta... a estrutura de oportunidades é ambígua. O que me parece é que a subjetivação das relações, né, no mundo de hoje, permite uma negociação mais horizontal. Isso sem dúvida. Você não tinha antes. Então, há negociação, mas não quer dizer que há espaço. Que existe uma ameaça. Pelo contrário, objetivamente, a gente pode identificar muito maior. Sim, mas você é mais autoritário. De corte. Mas assim, a sociedade brasileira nos anos 70, por exemplo, foi quando eu era jovem começando a trabalhar, ela era receptiva àquele jovem para o trabalho. Mas você era office boy, você era bancário, você era aprendiz. Você era na universidade, ia direto. Você ia direto. Hoje em dia essas portas todas estão fechadas. O jovem, para chegar a algum lugar, ele tem que estar muito mais qualificado, sendo que a estrutura que o qualifica está muito mais fragilizada. Mas será que o centro é o trabalho? Não sei. Objetivamente, não sei para essa juventude. Mas o consumo não deixa de ser. Mas para você consumir, você precisa ganhar um emprego. E a nossa sociedade, a nossa mídia trata o jovem como consumidor. Essa concepção do trabalho. A sociedade que desenha para o consumo, mas também que exige desse jovem com 18 anos já começar a trabalhar. E os nossos... Trabalhar na onde? Os nossos meios de comunicação só retratam o jovem de duas maneiras, ou como consumidor ou como infrator. Esses são os dois retratos que o jovem tem na mídia. Ou ele é um consumidor, então ele está no seu papel socialmente aceito, porque ele está comprando o seu tênis, ele está fazendo as coisas que se espera dele. Ou ele é um infrator. Um potencial infrator. Ou um potencial infrator. Para poder consumir.